Esta mensagem que por coincidência entrou no intervalo comercial agora, não foi programado isso não. Ela sai alternadamente dentro da nossa programação e coincidentemente saiu agora antes de nós começarmos a tratar desse tema, que é repercutirmos um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais a mensagem da Semana Farroupilha 2025 da sua Rádio Tupã. Você ouviu ela em áudio em nossa programação, certamente em algum momento, já está há alguns dias sendo veiculada, mas a partir de hoje também será disponibilizado um clipe, um vídeo, que nós vamos reproduzir agora, vamos lançar agora aqui no Variedades, para que também as outras plataformas da Tupã tenham esse conteúdo disponível na forma de um vídeo. Vamos então ao vídeo da mensagem da Semana Farroupilha 2025 da sua Rádio Tupã. Quando setembro bate a porta da querência, longínquas reminiscências pulsam forte na memória de um povo que tem história, tem lendas, mitos e fatos. Porque a luta dos farrapos, de homens livres e sem medos, mudou para sempre a imagem da província de São Pedro. Por aqui, o iluminismo e doutrinas liberais galopavam noite e dia nestas verdes sesmarias e em templos com rituais. Não foi o imposto do charque, capricho de estancieiro. O motivo verdadeiro deve ser bem explicado. Trata-se de sonhos sonhados por jovens e veteranos, militares republicanos, alguns abolicionistas, idealistas inspirados em epopeias que viram acontecer. Carregavam na bagagem fé, esperança, coragem e o livro de Montesquieu. Hoje não nos preocupa a guerra não ser vencida. Importa a ação heróica e os atos praticados. Os sacrifícios enfrentados que foram pagos com vidas. Pois as sementes plantadas mais tarde foram colhidas. A Semana Farroupilha foi criada com paixão, reavendo uma cultura que andava extraviada, e assim a gauchada chama a crioula na mão, cultua a tradição, com festa, alegria e paz, igualdade, humanidade, porque a guerra só se faz em nome da liberdade. Com letra de Newton Rosa, na voz de Anção Mendes e o violão de Regis Reis, a homenagem da Rádio Tupã à Semana Farroupilha. Bem, nós tivemos aí então o clipe, o lançamento do clipe desta mensagem da Semana Farroupilha 2025, que tem a autoria do Newton Rosa, tem a voz do Anção Mendes, tem o violão do Regis Reis. Convidados, amigos aqui da Tupã, que a nosso convite fizeram esta mensagem para a gente dar um destaque especial durante a nossa programação para esse período que estamos vivenciando. Eu vou fazer um intervalo comercial. O Dr. Newton Carlos da Rosa, o Newton também, como é carinhosamente conhecido nos amigos, está aqui junto conosco para a gente repercutir um pouco mais desse tema, dessa letra que ele fez e que tem muita profundidade, mas também tem muita beleza artística. Então é uma letra que, no meu modo de ver, abrange a todos nós. Ela nos traz a importância do momento, mas também a leveza da poesia e a arte que ele colocou nela. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Eu já recebendo a visita de um amigo que está aqui junto conosco, o Newton Rosa, que está aqui para a gente conversar um pouquinho com relação um desafio que a gente fez a ele, um convite que nós fizemos a ele, e que ele, como amigo, aí aceitou,
juntamente com o Regis, que fez o violão, e o Mendes, que botou voz na letra dele, ele fez a nossa mensagem da Semana Farroupilha 2025. O Dr. Newton Carlos da Rosa, o Newton Rosa, é muito conhecido aqui em nossa comunidade, advogado, né, homem com uma família muito tradicional aqui em nosso meio, participa de várias atividades aí e é um apaixonado pela história da Revolução Farroupilha. Em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, inclusive, ele foi nosso convidado aqui, fizemos alguns programas especiais durante uma hora, quase mais de uma hora, ele falando sobre toda a história da Revolução Farroupilha. E naquela época, quando ainda não era muito difundido isso nacionalmente, o Newton sempre dizia: a hora que se derem conta da importância do que aconteceu aqui naquele período no Rio Grande do Sul, os brasileiros vão dar valor à nossa Revolução Farroupilha. E isso realmente aconteceu. Tivemos depois um resgate histórico disso. Tivemos as Sete Mulheres e várias outras obras que resgataram um pouco isso. Quem teve a oportunidade de ir à Itália, por exemplo, eu tive, o Newton teve também, viu lá em vários pontos da Itália o Giuseppe Garibaldi sendo homenageado, né? E ele foi das figuras importantes aqui também do nosso processo como um todo, entre outras figuras. E eu convidei o Newton para a gente repercutir um pouco. Primeiro, para, de público, agradecer a gentileza do amigo que aceitou fazer isso. Eu vou contar para vocês que ele fez isso em poucas horas, né? Eu entrei em contato com ele e poucas horas depois, Miguel, tá pronto. Que beleza, né? E nos passou a letra e ela é fantástica. A gente vai conversar sobre isso. Primeiro, é claro, dar um bom dia ao nosso amigo que está aqui junto conosco. Newton Rosa, bom dia, como é que está, amigo? Bom dia, Miguel. Bom dia, o Marcos. E bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Tupã. Newton, nós convidamos você para fazer uma letra, para fazer uma poesia sobre o tema deste ano da mensagem da rádio. Na verdade, você fez uma aula de história em poucos versos e com uma forma poética nos trouxe muita informação. Quem ouve como um poema, ele é bonito, é rimado, cumpre todos aqueles requisitos para um belo poema, para um poema que agrade a nossa mente e aos nossos ouvidos. Quem o olha no aspecto histórico, vê profundidade também no que você colocou. Isso eu achei fantástico que você fez. E a gente combinou de repercutirmos um pouco o que essa letra está dizendo. O primeiro verso diz assim, ó: quando o setembro bate à porta da querência, longínquas reminiscências pulsam forte na memória de um povo que tem história, tem lendas, mitos e fatos. Porque a luta dos farrapos, de homens livres, sem medos, mudou para sempre a imagem da província de São Pedro. O que você quer nos dizer com esses versos aí, com essas letras? Bem, Miguel, primeiramente não foi em poucas horas que eu fiz o poema. Eu te pedi um prazo e aí no nosso contato foi na sexta-feira e eu te disse que até domingo eu te dizia se saía ou não saía. E até domingo ela saiu, né? Graças a Deus. Porque mas, Newton, isso para mim é poucas horas, porque eu em um mês não faria, não conseguiria. Não, porque o trabalho de arte é o seguinte, Miguel, aproveitando essa oportunidade, o trabalho de compor, as pessoas dizem, olha, faz uma poesia aí para nós, aí para hoje de tarde. Eu não tenho esse talento, esse dom de fazer, não consigo fazer. O poema, ele vem de graça no momento que tu nem espera, e quando é encomendado um trabalho para te fazer sobre um determinado tema, precisa um tempo para poetizar, né? Porque a poesia é diferente de versos, né? O nosso grande patrono aqui da Semana Farroupilha, esse artista fantástico, Antônio Oliveira, que é cantor, compositor, intérprete, o Antônio é incrível. O Antônio faz 500 versos numa tarde. Se verso e poesia fosse a mesma coisa, o Antônio seria o maior poeta do mundo, né? Então há uma diferença, né, nessa criação. Então, falando sobre esse primeiro verso, quando eu consegui achar o primeiro verso, eu disse, agora estou no caminho. Fala de fatos, lendas e mitos. E que a Semana Farroupilha pulsa forte na memória da gente, e isso é evidente, é contagiante, é maravilhoso essa comemoração, porque a nossa cultura é uma das maiores expressões culturais do mundo. É uma cultura fantástica, a cultura rio-grandense. Você pode não gostar, pode não praticar,
pode não exercer essa cultura, mas tu não pode deixar de reconhecer o valor e a beleza e a autenticidade que é essa cultura a partir do momento que o Paixão Corte foi buscar, pesquisar e trazer a alma e o sentimento de um povo. Então, essa cultura, essa Semana Farroupilha, ela é contagiante e ela pulsa forte na memória da gente mesmo. Quanto às lendas e mitos, não existe, Miguel, na história dos povos, povos e civilizações que não tenha as suas lendas e os seus mitos. A ponto de 70 anos antes de Cristo, o imperador Otávio Augusto chamar o poeta Virgílio e dizer, olha, cria uma lenda, eu preciso de uma lenda para a história de Roma. E aí o Virgílio, então, inspirado no Homero, na Odisseia, e até acho que ele se inspirou demais, né? ele criou a Eneida, né? Criou o Enéas, o filho de Vênus, que foge com os sobreviventes de Troia e os seus descendentes vão formar a Itália. No segundo verso diz assim: por aqui o iluminismo e doutrinas liberais galopavam noite e dia nestas verdes sesmarias e em templos com rituais. É que eu acho assim, ó, vamos usar um termo nosso aqui, bem gaúcho, eu acho uma judiaria quando tu ouve esses historiadores, pesquisadores, ou tu vai no YouTube perguntar o que foi a Revolução Farroupilha. A resposta é, foi uma revolta dos estancieiros descontente com os impostos pagos pelo Charque. E foi isso aí. E não foi só isso aí. No poema eu coloco que não foi o imposto do Charque. No outro verso. Não foi o imposto do Charque, capricho de estancieiros. O motivo verdadeiro deve ser bem explicado. Certo. Aí eu dei uma exagerada, que não foi para chamar atenção. Porque também foi o imposto do Charque. Mas não foi só o imposto do Charque. Seria uma injustiça com o Giuseppe Garibaldi, que era uma pessoa que lutou toda a vida pela ideologia dele. Ele foi expulso da Itália porque queria a unificação da Itália, porque queria libertar a Itália do regime de monarquia. Ele sempre foi um inimigo da monarquia, o Giuseppe Garibaldi. O Luiz de Rossetti, o Tito Livio Zambeccari, o João Manuel de Lima e Silva, o Matos, José Antônio de Matos, esse pessoal, o José Mariano de Matos, desculpe, esse pessoal eram abolicionistas e eram republicanos. E eles estavam nessa luta na inspiração do que aconteceu com a independência dos Estados Unidos, por exemplo, em 1776, com a Revolução Francesa de 1789, todos esses acontecimentos foram inspirados no iluminismo. O que era o iluminismo? Era a divulgação do conhecimento, era a propagação do conhecimento através da doutrina do iluminismo, defendida, sei lá, pelo John Locke, pelo Jean-Jacques de Rousseau e pelo Montesquieu, que eram os inimigos da monarquia, que negavam o poder absoluto do rei. E o Montesquieu, com esse seu famoso livro O Espírito das Leis, ele pregava a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse pessoal todos andavam com o livro de Montesquieu debaixo do braço. Todos esses revolucionários. A independência dos Estados Unidos, lá com o George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, o John Adams, enfim, esses todos eram adeptos do iluminismo e andavam com o livro de Montesquieu debaixo do braço. Essa mensagem que eu queria transmitir para em contraponto a esse conceito, que na minha opinião é muito simplório, foi o imposto do Charque, foi um capricho do estanceiro. Não foi, e não foi só isso. A Revolução Farroupilha tem passagens lindas desses idealistas, desses sonhadores, que pensavam que era possível transformar esse nosso estado aqui,
que começou como Continente de São Pedro, Capitania de São Pedro, Província de São Pedro e mais tarde, depois na proclamação da República, Estado do Rio Grande do Sul, transformar esse local, naquele momento, naquele ano de 1836, quando Antônio de Sousa Neto proclamou a República, transformar na mais nova República da América. Perfeito. Bem, nessas frases, então, não foi um imposto do charque capricho de estanceiro, o motivo verdadeiro deve ser bem explicado. E aí você prossegue, você já comentou. Na outro verso diz assim: trata-se de sonhos sonhados por jovens e veteranos, militares republicanos, alguns abolicionistas, idealistas inspirados em epopeias que viram acontecer. Carregavam na bagagem fé, esperança, coragem e o livro de Montesquieu, como você acabou de citar aí. Um outro aspecto também que esses seus versos também ressaltam é que muitas pessoas não estão até de um certo deboche, ou até mesmo para diminuir, dizem, mas vocês perderam a guerra, vocês não ganharam a guerra, vocês queriam se separar do Império e acabaram junto com o Império. No outro verso você coloca bem assim: hoje não nos preocupa a guerra não ser vencida. Importa a ação heróica e os atos praticados, os sacrifícios enfrentados que foram pagos com vidas, pois as sementes plantadas mais tarde foram colhidas. Esse é para a gente refletir um pouco de que, na verdade, a batalha foi vencida, porque as ideias venceram. Exatamente, esse verso tem o objetivo de esclarecer também um mal-entendido que as opiniões, as interpretações, elas podem ser ideológicas, elas podem ter algum objetivo diferente. Então nós temos que ter cuidado com as interpretações. O que se coloca aí? Eu já ouvi comentários assim: o gaúcho não é fácil, né? Ele perdeu, finge que empatou e comemora como se tivesse vencido. Mas nós temos que raciocinar de outra forma. A Semana Farroupilha foi criada por Paixão Cortes na ideia de um resgate cultural. Eles criaram a Semana Farroupilha, aqueles meninos lá, que foi um milagre aquilo, uns meninos de 18, 19, 20 anos, ter uma ideia de preocupar-se com a cultura do seu estado. E o Paixão foi atrás das raízes, do sentimento do povo, conforme eu já coloquei. E a Semana Farroupilha poderia ser uma Semana Cultural Farroupilha. A ideia que passa é que nós somos uns idiotas, que estamos comemorando uma coisa que perdemos. E não é essa a ideia. Nós estamos comemorando a cultura gaúcha, que tem história, que tem lendas e tem fatos. E o fato dos farroupilhas, desses revolucionários, dessas pessoas que sonharam em fazer aqui uma república, não ter tido sucesso, aí é outro detalhe. O que importa foi os atos heróicos praticados, foi o sacrifício que eles passaram, foi a mensagem que eles deixaram. Eu penso sempre assim, é uma injustiça com vários personagens importantes da Revolução que eram abolicionistas, eram republicanos, tinham esse sonho e tinham essa ideologia. Esse aí é outro detalhe. A nossa cultura é uma cultura legítima, é uma manifestação cultural das mais lindas do mundo, e eu fico muito triste, muito chateado quando querem, de repente, tem até historiadores como o Tal Golim, o Moacir Flores, escrevendo um manifesto contra o tradicionalismo. Como se o tradicionalismo estivesse fazendo algo errado, estivesse comemorando uma revolução, uma guerra que teve algumas barbárias, porque as guerras não são boas, ninguém gosta de guerra. E eu termino esse poema dizendo que nós temos que comemorar com festa, alegria e paz, e não com armas na mão, mas sim com a chama crioula na mão, né? Porque a guerra só se faz em nome da liberdade. Nós vivemos outros tempos agora, e nós queremos viver tempos de paz, justamente pelo exemplo dado por esses heróis aí. Não sei se consegui explicar, Miguel, mas é um sentimento que eu tenho. Porque no momento em que tu deixa ela muito simples, nós perdemos, não sei o que vocês estão comemorando, mas teve ali episódios nessa guerra
nessa Guerra Farroupilha, teve episódios fantásticos, episódios que dão livro, que dá filme, porque foram, naquele momento, naquela época, uns acontecimentos extraordinários. E nós tínhamos aqui uma figura que chama muita atenção. Eu pesquiso esse tema aí há 30 anos. Nós temos uma figura aí que se chama Antônio Soares Pedro, que é um coronel que veio com Dom João, lá de Portugal. E esse coronel era abolicionista e republicano. Era o ajudante de ordens do Antônio de Sousa Neto. Como é que se explica uma coisa dessas, né? Então, por isso que eu falo, o João Manuel de Lima e Silva, quando veio para cá, era irmão do Francisco de Lima e Silva, o cara que mais mandava no Império, o pai do futuro Duque de Caxias. E o João Manuel de Lima e Silva veio para cá com 23 anos, major oficial da Academia da Corte Real. Por isso que eu falo, jovens e veteranos, militares republicanos. Ah, mas o Bento Gonçalves tinha escravo, o Domingos José de Almeida tinha escravo. Alguns abolicionistas, nem todos. Ali era uma mistura de ideias, tanto que a ala do Antônio Paulino da Fontoura, que era o vice-presidente da República, e a ala do Antônio Vicente da Fontoura, desses dois irmãos, que era uma ala muito forte, era dissidente da ala de Bento Gonçalves. Eles tinham ideias diferentes, mas um objetivo único de manter a República proclamada pelo Neto, só que eles tinham um entendimento político dissidente. Não há problema nenhum. Sim, as ideias eram aceitas, diferentes ideias em prol de um objetivo que eles estavam tendo naquela época, né? Sem dúvida, isso foi muito bem retratado por essas colocações aqui. Você também retratou muito bem a importância, você já trouxe, a questão do movimento tradicionalista, que no poema diz assim: a Semana Farroupilha foi criada com paixão, reavendo uma cultura que andava extraviada, e assim a gauchada, chama crioula na mão, cultua a tradição com festa, alegria e paz. Igualdade, humanidade, porque a guerra só se faz em nome da liberdade. Eu acho fantástico esse seu encerramento, porque muitas vezes as pessoas defendem a guerra ou são contrários a ela, e aqui você colocou ela de uma forma de que às vezes é necessária para que a liberdade consiga ser a vitoriosa. E essa questão também, que foi criada com paixão, também ficou bonito porque realçou um dos principais pilares do movimento tradicionalista, que é o Paixão Cortes, né? E juntamente com outros jovens, como você falou, que resgataram isso. Essa história nossa estava amortecida, estava na poeira, e eles trouxeram para a visão nossa, né? Isso aí vem do Estado Novo, quando Getúlio proibiu as manifestações culturais dos estados. E também, se não houvesse essa preocupação desses meninos aí liderados pelo Paixão, e a pesquisa do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa, nós não tínhamos esse resgate cultural. Tanto que tem um programa feito no YouTube, feito pela Globo, um programa muito interessante, onde o entrevistador do Paixão, ele termina dizendo assim, outros estados e até países poderiam ter um resgate cultural do tamanho do resgate cultural do Rio Grande do Sul, desde que tivesse paixão, né? Eu achei sensacional aquele trocadilho, né? Sem dúvida. E eu coloquei no poema aí que a Semana Farroupilha foi criada com paixão, e coloquei com letra maiúscula. E até na hora de corrigir, a minha professora de português, mas esse paixão aqui é minúsculo. Aí eu expliquei que referia-se a um duplo sentido. Foi com paixão mesmo, mas referia ao Paixão Cortes. Não, então tá correto, vamos manter o P grande aí. Muito bem. Bom, a gente trouxe um pouco para você daquilo que o Newton destacou nessa letra que ele fez, né, que ele trouxe para nós aqui, para você, para a audiência da Tupã, e que a gente teve a felicidade de poder tê-la junto conosco e estar veiculando em vários momentos da nossa programação. Hoje a gente colocou um vídeo aqui e vai estar disponibilizando também isso para a nossa audiência que quiser ver, que quiser compartilhar, enfim. Lembrando que a voz é do Dr. Anção Mendes, né?
um médico aqui de Tupã-Siretã, aposentado, hoje está um pouco em Imbé, um pouco em Tupã, mas não deixa de estar aqui presente. O violão do Regis Reis, que é um tupã-siretanense que tem um talento fantástico, né, e que tem uma facilidade para o violão impressionante, e que doou também o seu talento, assim como o Newton e o Mendes, que possibilitaram nós trazermos essa mensagem para você, no intuito de valorizarmos esse momento, de trazermos um pouco mais de informação e de, quem sabe, despertar uma chama em você para que você pesquise, para que você estude, para que você leia, para que você participe, né? Como o Newton salientou também, como toda revolução, como toda guerra, teve os momentos tristes, trágicos, errados, exagerados, né? Mas o resultado dela, sem dúvida, mudou o Rio Grande, mudou o Brasil e influenciou o mundo. Também nós tivemos esse aspecto. E o resgate do tradicionalismo é tão forte. Ontem nós conversamos, anteontem, a gente conversou com um CTG no Hemisfério Norte, lá em Boa Vista, Roraima, onde eles estão fazendo também a Semana Farroupilha, seguindo as regras do MTG, fazendo todas as apresentações, alguns momentos adaptados à cultura local. E a gente sabe que isso acontece não só em Roraima, mas onde os gaúchos chegaram, principalmente na região do centro do país, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, norte de Minas, norte da Bahia, perdão, Paraná, Santa Catarina, é muito forte esse movimento, e isso graças a esse resgate do movimento tradicionalista, mas principalmente da profundidade, da importância do que realmente aconteceu durante aquele período que tivemos a Revolução Farroupilha aqui. Newton, quero novamente agradecer ao amigo pela gentileza, parabenizá-lo novamente pela qualidade do conteúdo que trouxe, pela beleza das letras que trouxe para nós também. Há um hábito meu aqui sempre de deixar o microfone à disposição da pessoa que está conversando conosco, porque talvez você queira reforçar algum aspecto, quer trazer um outro aspecto que gostaria de colocar, ou qualquer tema que queira colocar, enfim. Se não, as suas despedidas momentâneas, porque eu torço em outras oportunidades poder tê-lo aqui junto conosco. Eu vou precisar falar um pouquinho, então, se tu me permite, no tempo aqui, por favor, para fazer um registro, antes que eu esqueça, que essa obra aí só aconteceu graças a ti, Miguel, que me provocou de fazer esse trabalho. E a bondade e espontaneidade do Regis e do Mendes, porque a arte existe para isso aí mesmo. A arte é cultura, então não podíamos nos furtar de participar dessa oportunidade. E queria também, aproveitando, agradecer e homenagear o Antônio Oliveira, que é o nosso patrono da Semana Farroupilha, a professora Rosane de Doné, por estar conduzindo essa que é uma das maiores Semanas Farroupilha que nós temos aqui em Tupã-Siretã. Aquele espetáculo de sábado foi sensacional, aquela manifestação cultural, né? O valor dessa manifestação cultural nos colégios, nas entidades da nossa cidade e em todas as cidades do Rio Grande do Sul, porque é aí que eu acho o valor que nós temos da nossa cultura. E os fatos históricos, eles sempre possibilitam esse tipo de discussão que tem, uns construtivos, outros destrutivos, porque isso aí é uma coisa absolutamente normal. Nós não podemos cair nas armadilhas, nós não podemos deixar de ter o conhecimento de que nós somos aqueles que ouvem e que leem fora do tempo vivido. E que o processo histórico, quando acontecido, é sempre uma reinvenção, é sempre uma reconstrução. Perfeito. Muito bem, o Luciano Cavaleiro está dando aqui um bom dia, um abraço para o seu Newton, o Marcos Borsa dos Santos, Nilton, amigo de infância, do tempo dos escoteiros, grupo 89, Tupã. Era do 89 Tupã mesmo? 89 Tupã, tá certo, Marcos. Marcos. Orgulho de ser seu amigo, diz, parabéns, Newton Rosa. Cândida Silveira, é bonito escutar quem sabe das coisas. Parabéns, doutor Newton Rosa. A Yara Pedroso manda um bom dia, o Cinedir Pedroso Aguiar também, a Gisele Camarã, a Isaura Peixoto, Maria de Oliveira, quem é mais aqui? Agora pulei muito aqui. Loeni Erde, Cristiano da Silva Herman, Marinei da Silva, Lúcia Dias, mandando um abraço aos tupã-siretanenses, Isaura Peixoto, Gisele Camarã Silva, são audiências que nos cumprimentam aqui. Deixa eu ver nas outras plataformas, no YouTube. O Pedro Batan Costa dando um bom dia, o Neida Martins dando um bom dia. O Pedro Batan Costa, muito boa essa matéria da Rádio Tupã com a presença do Dr. Newton. De fato, tinha me chamado a atenção ao ouvir na rádio a poesia, tal a qualidade de síntese.
com a entrevista ficou melhor ainda, diz o Pedro Urubatã Costa, que está aqui junto conosco. Também Marilene Mendes, Ivo Getúlio, Éder Dinarte são audiências que estão nos cumprimentando nessa manhã. Bom, são 9h52. Você está com a Tupã. O programa é o Variedades, que teve o privilégio de ter aqui junto conosco Newton Carlos da Rosa, autor da nossa mensagem da Semana Farroupilha 2025, que nos trouxe um pouco mais de informações sobre o poema que ele fez. E também resumir um pouco também a questão do que o inspirou a fazer, as partes da história que o inspiraram a fazer essas letras aí. Bom, vamos a um intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Rede de Farmácia São João. Lembrando que estamos no mês do cliente, são mais de 500 ofertas para você aproveitar.